desacelerar a infecção pelo vírus HIV e combater o preconceito e a discriminação às pessoas que vivem com AIDS. Essa é a missão do GAPA, o Grupo de Apoio e Prevenção à AIDS, que completou nesse mês de setembro 30 anos de trabalho em Chapecó. No Outros Olhares de hoje, vamos saber como tudo começou e quais os desafios de se lidar com a AIDS nos dias de hoje, essa doença que atinge 38 milhões de pessoas no mundo todo. Fique com a gente, o Outros Olhares está começando. Nós recebemos hoje aqui o diretor-presidente do GAPA Chapecó, professor da UNO Chapecó também, Dirceu Luiz Hermes. Seja bem-vindo, professor. Obrigada pela sua participação. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Legal, bacana. Vamos falar então dessa instituição que há 30 anos está aí na luta, na batalha, pelas causas, pelas questões que envolvem o HIV e a AIDS. Dirceu, nesses 30 anos, o que você viu, olhando para trás aí nessa trajetória toda, o que você enxerga? Olha, uma história muito bonita e é uma história construída a muitas mãos. O GAPA ele é resultado de pessoas preocupadas com quando surge o vírus a AIDS na década de 80 e ele era um desafio mundial. E essa história ela surge de um grupo voluntariado e o GAPA, quando ele surge, em setembro de 1989, ele vem como um grupo de apoio, de ajuda às pessoas, principalmente aos familiares, porque as pessoas não tinham uma acolhida quando se via dentro de uma situação de diagnóstico. E quem traz a ideia para Chapecó é a enfermeira sanitarista Lucila Siqueira, que ela até hoje é uma pessoa militante e ela está sempre muito atenta às questões, ela toma conhecimento da existência do GAPA existente em São Paulo. E ela reúne aqui as forças vivas da sociedade, representantes de diversas instituições, para formar o GAPA, e aí começa um trabalho belíssimo que nós chegamos aos 30 anos dessa história. Olha, que bacana, né? Que bacana saber que teve toda essa preocupação lá atrás, porque o primeiro caso em Santa Catarina, você estava comentando antes com a gente, professor, que foi em Chapecó, foi isso mesmo? Sim, o primeiro caso de AIDS no estado de Santa Catarina foi em 1984. E o primeiro caso foi diagnosticado em Chapecó. Então, tu imagina, na efervescência da doença, uma doença desconhecida até então, naquele momento que ela tinha todo um mistério e uma desconfiança do que vinha, de onde vinha, quais eram as consequências, e aí as pessoas inclusive não sabiam como lidar com a própria situação, né? Com a questão do tratamento como deveria ser, porque na década de 80 e até 90, receber um diagnóstico de HIV era receber uma sentença de morte. Né? Qual que era a estimativa de vida de uma pessoa com HIV, quando recebia esse diagnóstico 80 e 90, era basicamente de 6 meses. Né? E então, lógico, as coisas mudaram. Hoje não tem mais a AIDS, ela não está, o HIV, a AIDS, ela não está mais associada a uma situação de morte. Mas naquela época, sim. Então, tu tinha dificuldade de ter médico para entender a doença, enfermeiro para fazer o atendimento, num caso de óbito, como lidar com a situação, porque tinha a situação de que o caixão tinha que ser lacrado, mas não se sabia como fazer esse procedimento. As pessoas, sim, elas eram enroladas em saco plástico e passado fita isolante no corpo para ser posta dentro do caixão, para depois ser feito o enterro. Durante o velório, não se abria o caixão. Nossa, tudo isso era pelo medo de que o vírus pudesse se espalhar. Pudesse ganhar. E o preconceito era muito forte, né? E esse preconceito, ele não foi somente nessa época. Depois mesmo, o GAPA teve uma oportunidade que nós ganhamos uma casa no bairro universitário aqui, e nós não conseguimos montar a sede do GAPA, porque as pessoas elas tinham medo que ia se tornar uma explosão, que os mosquitos iam transmitir a doença, né? Então se lidou com uma situação muito delicada. Nós em Chapecó, imagina mundo afora como é que foi essa realidade. Nossa, e olha só, e Dirceu, e o que te motivou diante disso tudo, de toda essa dificuldade, a abraçar essa causa também, a estar, né, você está há tanto tempo na presidência, envolvido nessas questões, o que te motiva? Olha só, em 1989, quando eu vim para Chapecó trabalhar na imprensa,
eu já tinha vivenciado uma situação por onde eu trabalhei de fazer muitas reportagens relacionadas com relação ao HIV e também perdi amigos relacionados com HIV. E aí eu comecei meu trabalho de uma forma muito modesta, fazendo uma espécie de um trabalho de assessoria de imprensa. E fui me envolvendo, né? E a própria ida na presidência do GAPA, a gente brinca, né? Que é o tal do cara que chega atrasado numa reunião e acaba sendo premiado. Assim você assumiu a presidência e ficou. Assim eu assumi a presidência e fiquei, que eu fui numa reunião que tinha a eleição do GAPA. E na época eu fui para votar numa colega e cheguei lá, já tinha passado o momento da eleição, eu tinha sido eleito e simplesmente cheguei no ato da posse. Né? E aí já se vão quase 20 anos na presidência do GAPA e eu costumo dizer o seguinte, na verdade eu faço um trabalho voluntário. Mas o que a gente aprende e o cidadão melhor que eu me tornei a partir disso teria que contribuir mensalmente com uma taxa pelo aprendizado que a gente tem. Nossa, eu imagino, sem dúvida nenhuma. Agora, como é que funciona o GAPA? Para quem ainda não conhece essa instituição ou de repente conhece de longe, já ouviu falar, mas não sabe na prática como que funciona, como é que é a organização dela? Assim, o GAPA ele precisa ser entendido como diversas fases, né? Até 2000, 2002 mais ou menos, o GAPA ele tinha uma preocupação de ser muito um grupo de apoio mesmo. Então ele desenvolvia suas ações em apoiar as pessoas quando tinham o diagnóstico do HIV, fazer um encaminhamento necessário, dar amparo às famílias. A partir dos anos 2000, muda, inclusive, o próprio investimento do Ministério da Saúde devido à grande proporção que a doença ela ganha. Então, passam-se a investir em programas, né? E aí o GAPA também ele se renova. Então, passamos a ter recursos e nós começamos a desenvolver os primeiros projetos, né, de prevenção. Aí, trabalhando com questões das mulheres, pessoas em privação de liberdade, com a população LGBT, que eram considerados os grupos mais vulneráveis dentro dessa época. Tanto é que um dos primeiros projetos que nós realizamos em Chapecó, financiado, foi o Redução de Danos, que o Redução de Danos era distribuir nas bocas de tráfico de drogas ou de consumo de droga a questão do garrote, a seringa e o soro fisiológico para que as pessoas elas não compartilhassem a seringa, porque naquele momento a incidência maior era sobre as drogas injetáveis. Olha só, e esse programa de redução de danos foi muito importante, inclusive. Foi muito importante esse programa, lógico, mas também um programa extremamente polêmico, né? Aí depois disso nós conseguimos ampliar o trabalho, tinha uma atividade muito interessante que nós desenvolvimos com as mulheres nos salões de beleza. Então, todas as proprietárias de salão, muitas proprietárias de salão de beleza, elas eram nossas parceiras e ali elas começavam a empoderar as mulheres com a relação da liberdade e no sentido de ser dona do corpo, da importância de pactuar o uso do preservativo com os seus parceiros. Olha só. Porque foi dentro de um período que nós constatamos que a incidência sobre as mulheres elas começou a aumentar significativamente. Olha que interessante. E aí naquela conversa do salão de beleza ali, não necessariamente no momento de fazer a unha ali do alicate. Não tinha um momento. A conversa ela fluía normalmente de conversa e no próprio salão então se disponibilizava o preservativo masculino, o preservativo feminino se distribuía. E também com a população em privação de liberdade. Né? Claro. Então teve momentos em que vocês receberam, e não sei como é que está a situação hoje, talvez é legal você colocar também, essa verba pública, ela também veio para o GAPA em alguns momentos para apoiar essas campanhas. Então, de que forma que sempre se trabalhou? Né? Então, era o Ministério da Saúde, né? A UNAIDS também investiu em muitos projetos no Brasil, e uma realidade que nós não constatamos nos dias de hoje, né? Foi por esses viés de financiamento, por exemplo, que a gente trabalhou com profissionais do sexo, nós trabalhamos com diferentes públicos, né, com população indígena. Hoje, a AIDS, ela não é mais prioridade, não vem sendo prioridade, né, não tem sido prioridade ali do último governo, aí no final do governo Temer, e não tem sido prioridade agora. Então, não se tem mais essa intervenção de campo fortemente como o GAPA desenvolvia.
O serviço público, ele melhorou muito o serviço hoje. Nós temos em Chapecó uma unidade de referência que ele tem 36 municípios pactuados, mas é na unidade ambulatorial. Agora, quem faz o trabalho de campo, quem vai para a rua, quem mobiliza, quem acessa, quem informa, é o GAPA. Né? Olha só. Mas esse recurso é que não vem mais para que a gente possa desenvolver e continuar com esse trabalho, que ele é crucial no enfrentamento à questão da doença. Pois é, eu ia te perguntar agora, Dirceu, onde é que está o maior desafio nos dias de hoje, né? A gente viveu um tempo atrás a questão da desinformação, que você ilustrou com essas situações tristes aí, em que as pessoas tinham que ser envelopadas nos seus funerais, né, com medo. Hoje a gente vive o momento contrário, onde se tem muita informação disponível, mas o que é que mudou no comportamento em relação ao HIV e à AIDS? Principalmente é que hoje não se fala mais da questão da morte em função do vírus, porque a informação ela existe, mas transformar essa informação quanto uma tomada de atitude está sendo o grande dificultador. As pesquisas, e eu venho acompanhando nos últimos 5 anos aí, as pesquisas, isso me chama de modo especial muita atenção. Porque assim, o que se verifica? Na população jovem, 100% eles conhecem a existência do vírus HIV. Agora, quando efetivamente usam o preservativo durante uma relação sexual, ela vem caindo. Ela caiu de 38%, 42%, 63%, e hoje eu acho que ela está em 68% dos entrevistados nas pesquisas, eles mostram que eles não se preocupam com o uso do preservativo durante uma relação sexual. De pessoas que não usam, né? então. E isso reflete o quê? Isso reflete no próprio diagnóstico, porque hoje nós temos uma população jovem infectada com o vírus, nós temos uma predominância sobre a questão das mulheres e nós não trabalhamos mais com um grupo de risco, como se tinha nos anos 80, que era a população gay, como nos anos 90, que era a questão da promiscuidade. Promiscuidade é quem teve mais de 3 parceiros sexuais durante o ano. Hoje, todas as pessoas que elas têm um relacionamento com uma pessoa cuja sorologia ela desconhece, ela está susceptível a adquirir o vírus, independente de religião, independente da idade, independente da orientação sexual. Ela se transformou uma doença extremamente democrática. O que as pessoas não estão percebendo é a dimensão disso. Pois é, porque quando se falava que a AIDS matava, assustava um pouco e as pessoas talvez tomassem mais cuidado. Mas hoje, quando a gente coloca que a medicação disponível, ela ajuda as pessoas a terem uma qualidade de vida, mesmo com a presença do vírus ou da doença, você acredita que as pessoas perderam o medo, Dirceu, de morrer? É que assim, ó, hoje tu não vê mais a AIDS ela sendo pautada como ela foi, por exemplo, no período em que morreu Cazuza, morreu Sandra Bebê, Freddie Mercury, as grandes personalidades. Então, a doença, ela surge dentro do estereótipo de uma doença de rico. Hoje ela não é mais uma doença de rico. A partir do momento em que ela passa a ser uma doença de pobre, ela deixa de ser prioridade. Nossa, mas né? Isso é muito impactante, Sim, isso que você coloca. E é dolorido quando a gente chega dentro, né, de tantos anos de trabalho desenvolvido, você chega, porque realmente ela não é mais a pauta prioritária. Que pena. Porque ela não pega mais uma população privilegiada, ela pega uma população desprovida economicamente e de difícil acesso a uma série de coisas. Que coisa. Né? Então você não tem. Então o que você vê? A doença, a AIDS, ela mata sim. Claro que mata. Porque ter o HIV é ter uma doença crônica para o resto da vida. E o vírus, ele é extremamente frágil, mas ao mesmo tempo ele é muito inteligente. A partir do momento em que você descuida 2, 3 dias do uso da medicação, já é o tempo suficiente do vírus começar a se reproduzir e passar por uma fase de mutação. O que acontece? O índice de abandono ao tratamento é muito grande. Olha só. E assim, a própria medicação, ela apresenta todos os efeitos colaterais, né? Porque se diz assim, melhorou a qualidade. De fato, melhorou a qualidade de vida das pessoas que têm o vírus hoje.
Entende? A própria medicação, ela não causa a lipodistrofia como acontecia. Que o que é a lipodistrofia? Ela é a concentração de gordura em uma parte e tu seca a outra. Então, fica com as canelinhas finas, a bochecha ela fica, entende? Então, essa característica ela não existe mais. Mas a pessoa que ela tem HIV, ela está muito mais susceptível a ter câncer, a ter tuberculose, a ter hepatite, a ter todos os tipos de doença, ter problemas cardíacos. Né? Isso é muito sério. Sim, é muito sério. Dirceu, vamos fazer um pequeno intervalo agora, a gente já segue a nossa conversa, pode ser? Com certeza. Ok, então nós vamos para um rápido intervalo, já seguimos aqui o nosso bate-papo com o professor Dirceu Hermes e também falando dos 30 anos do GAPA Chapecó. Já voltamos. O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. O cabelo afro é um símbolo cultural, político e de resistência. Através da internet, o movimento negro encontra maneiras de produzir conteúdo sobre a cultura negra e lutar contra a invisibilidade nos meios de comunicação de massa. As postagens e interações da página Faça Amor Não Faça Chapinha no Facebook foram objeto de estudo de Denner Cardoso da Silva, em seu trabalho de conclusão do curso de Publicidade e Propaganda. A partir da observação e análise das postagens da página, Denner percebeu que são raras as manifestações de intolerância e que a maioria das publicações instigam a reflexão acerca da cultura e da identidade negra. Através da participação dos seguidores, a página se configura como um espaço voltado para a criação da consciência coletiva negra. Faça Amor Não Faça Chapinha surgiu em 2013 no Facebook e promove o reconhecimento identitário de pessoas que possuem o cabelo crespo, além de levar mensagens de empoderamento e discussões sobre a cultura negra. Sou Brian Zereski e esse é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com Outros Olhares, hoje falando sobre o GAPA Chapecó, que nesse mês de setembro completou 30 anos de trabalho aqui na cidade, aqui na região, e estamos hoje conversando com o presidente da ONG, Dirceu Hermes. Dirceu, mais uma vez, obrigada pelo tempinho que você tirou para conversar com a gente aqui. Nossa, maravilhoso. E como é bom ter um tempo desses, né, chegando a um público formador de opinião, como é como atinge esse canal, e para nós é fundamental, gente que tem que agradecer. Que bom, informação de qualidade é o que a gente procura aqui levantar, né? Dirceu, agora para a gente começar a nossa discussão aqui do segundo bloco, eu gostaria de colocar uma questão aqui um tanto quanto polêmica, né? Lá no início, se classificava as pessoas que tinham HIV ou AIDS, enfim, como culpados ou como inocentes. Eram classificados dessa forma pela sociedade de forma geral, né? Isso mudou? Como é que está esse perfil hoje? Sabe que muita coisa, desde o surgimento da AIDS, muita coisa mudou. Melhorou o tratamento, a qualidade de vida melhorou, mas ainda nós não conseguimos avançar o suficiente em relação ao preconceito ou ao estigma com relação. Ainda prevalece isso e que faz com que as pessoas sintam dificuldade em se assumir a sua sorologia publicamente. Porque se você tem um câncer, você é uma vítima de uma enfermidade. Agora, se você tem uma AIDS, né, porque você teve um comportamento de risco e sexo é pecado. Então, ainda se trabalha muito, está muito presente esse estigma. Tanto é assim, que se você precisar de uma pessoa que ela venha publicamente e diz, eu sou soropositivo, você vai encontrar dificuldade. Muito em função ainda do preconceito. E lógico que isso remete a dois tipos de preconceito. É o preconceito social e é também o autopreconceito que faz com que a pessoa ela não se sinta sujeito dentro dessa sociedade. Esse preconceito que existe, ele dificulta inclusive a própria adesão ao tratamento.
porque a pessoa ela precisa se ausentar do trabalho Claro. para retirar a medicação. Todo mês ela precisa ir no ambulatório. Ela precisa fazer acompanhamento médico. Ela precisa ir para o ambulatório fazer coleta de sangue para verificar CD4, CD8 e carga viral. Então ela é uma pessoa em acompanhamento. Claro. E aí tem o grande dificultador. O que eu explico para minha empresa ou até mesmo para próprios membros familiares Claro. dessa minha ausência? É em função do preconceito que ele não avançou nada ainda. Ainda existe. É uma doença sexualmente transmissível, é pecado, é feio. Olha só. É isso que nós não conseguimos romper ainda. É uma pena muito grande, porque aí quando a gente não consegue falar sobre sexo de uma forma natural, seja na escola, seja na família, seja nos ambientes sociais, a gente não consegue falar sobre prevenção e sobre as consequências do ato sexual. Então, é uma pena, né, Dirceu? Realmente é uma pena. Sim, porque assim, ó, tu imagina, as famílias hoje, elas têm dificuldade de conversar sobre a questão de sexo e sobre a questão da sexualidade. Se delega um papel da escola para a escola, mas a escola também começa a ser impedida de trabalhar a questão de orientação sexual e discutir gênero dentro das escolas. Aí você começa a ter um dificultador. O que nós vamos enfrentar isso lá adiante? Eu lembro assim, eu era gurizão, quando surgiram os primeiros casos e tinha uma campanha na mídia que dizia assim, até o ano 2000, em cada casa, em cada família terá uma pessoa com HIV. Nós estamos nessa situação hoje. Então, há quanto tempo se discute hoje? Não dá mais para você varrer para o canto uma situação, tu tem que encarar como uma realidade. As famílias, elas precisam discutir com os filhos, precisam orientar. As famílias, precisam começar na casa essa discussão. As meninas, elas não podem ter o medo de esconder uma camisinha dentro da bolsa. Elas têm que se empoderar e ter orgulho de ter uma camisinha. E a mulher, ela é dona do corpo de dizer a partir do momento que se o parceiro não tem ou não quer, eu não vou ter uma relação. É esse empoderamento. Então, assim, ó, ainda hoje, se você pegar na segunda-feira, faça um teste, vá nas farmácias e verifique quantas pílulas do dia seguinte foram consumidas, ou pós um evento de massa. Né? Quer dizer, evitou-se uma gravidez, mas e as outras infecções sexualmente transmissíveis? Nós estamos dentro do momento, Julie, em que uma doença que era considerada silenciosa como a sífilis, ela está assustadoramente sendo diagnosticada. Claro, a gente ia trazer também, aproveitando já que você citou, professor, tem uma preocupação muito grande em Chapecó, a gente não está falando nem do país vizinho ou da cidade vizinha, em Chapecó é um surto da sífilis, e aí quando a gente trata da AIDS, é um dos pontos, né, mas as ISTs, elas são muito amplas. Sim, né? porque assim, ó, hoje nós temos, a sífilis é uma realidade, né, de situação assim, tu não vê mais, por exemplo, a transmissão vertical do HIV, que é da mãe para o filho, porque toda mulher, ela faz, dentro do pré-natal, ela faz o diagnóstico. Sim. Se ela faz o teste, se ela tem o diagnóstico, ela faz o tratamento. Então, a criança nascer em 2 anos, ela elimina-se toda a possibilidade de desenvolver o vírus dentro do organismo. Então, tu não tem mais isso. Mas o que se vê hoje? São situações em que a mulher, ela realiza o pré-natal, faz a sífilis durante a gravidez, no ato do parto ela está novamente com sífilis. Entende? Então, gonorreia é uma doença que tinha se considerado como controlada. Hoje você tem diferentes tipos de gonorreia. Né? Aí você tem a questão... a hepatite, por exemplo, hepatite, né? Você tem o HPV, você tem o cancro, você tem, sabe, uma série de doenças sexualmente transmissíveis que elas acometem pelo não uso do preservativo.
um simples ato de usar o preservativo, ele vai ser significante na vida de qualquer pessoa. Que coisa, né, professor? E assim, Santa Catarina, especialmente, é um estado muito preocupante, porque a gente está, entre os estados brasileiros, a gente é um dos primeiros lá no número de casos de HIV e de AIDS. Você arriscaria dizer o porquê que o estado tem esse comportamento? Nós estamos, se eu não me engano, nós somos o quarto estado em caso de incidência no Brasil. E nós estamos passando por uma ação interfederativa, tá? No estado de Santa Catarina começou já há 2 anos, que é o quê? Porque nós não temos uma política eficiente há alguns anos de cuidado com as questões das DSTs, né? E isso vem, consequentemente, a preocupação com a tuberculose, ela vem com a hepatite, e ela vem porque nós não temos uma política eficaz. O que se espera de uma ação interfederativa? Em que obriga o Estado a tomar providências. E nós, Chapecó, dentro desse cenário, nós também despontamos como destaque em números de infecção por HIV. Pois é, professor, inclusive a gente levantou aqui os dados de Chapecó, eu gostaria de conferir contigo se eles ainda estão atualizados, mas os dados de Chapecó e região, né, cita assim, mais de 2.500 casos de 84 para cá, sendo que em torno de 1.000 são em Chapecó. É isso? Nós temos mais ou menos esse. Hoje o boletim epidemiológico ele mostra essa questão de registro, mas nós temos 1.600 casos em acompanhamento, né? Que isso quer dizer o seguinte, passaram para o teste, estão diagnosticados e eles passam a ser pacientes em acompanhamento. 1.100 são somente no município de Chapecó. É bastante, né? Bastante, mas ainda é um número muito baixo. Se nós pegarmos, por exemplo, que se todas as pessoas elas realizassem de fato o teste, nós teríamos uma realidade maior. Por isso que o desafio hoje do Ministério da Saúde é a questão dos testar, tratar e zerar. Como é que funciona esse desafio? É um desafio bem interessante assim, né? Que é o quê? Testar 90% da população, fazer o teste rápido, dos diagnosticados com HIV, tratar 90%, dos 90% dos tratados, 90% tem que ter a carga viral indetectável. Porque se acredita o quê? Que se a pessoa, ela tem o diagnóstico, ela faz o tratamento, ela fazendo o tratamento certinho, em 2 anos ela zera a carga viral, ou seja, ela tem o vírus ele fica paradinho, mas o HIV está ali, mas o vírus ele não se reproduz. A probabilidade dele infectar uma outra pessoa, ela é reduzidíssima. Olha, por isso a importância da aderência ao tratamento e a manutenção dele. A aderência ao tratamento é fundamental. Porque certo. Se a pessoa ela não adere ao tratamento, o vírus ele se torna muito mais agressivo e ele vai se tornando resistente à medicação. Então, qual que é o desafio hoje? Que o GAPA tem um papel preponderante aqui hoje. É demonstrar a importância dessa questão do testar e tratar. E aí, além dessa questão do teste, que existe o desafio, a gente ainda tem a questão da PEP e a PrEP. Tá, agora nos explica aqui, professor. Vamos aprender um pouquinho com o professor Dirceu. Vamos lá, por isso que esses espaços, né, são interessantes. Você tem a PEP, ela funciona como uma pílula do dia seguinte do HIV. Mas o que acontece? A pessoa ela tem que ficar atenta se ela teve um relacionamento, ela não conhece a sorologia da pessoa, ou estourou a camisinha, que essa é raro acontecer, mas pode acontecer, ela tem que procurar uma unidade básica de saúde. Se for final de semana, a UPA, um hospital público, né? E para fazer o teste do HIV. Se ela não tem o HIV, ela vai fazer uso de uma medicação durante 28 dias, que é o Truvada. Isso quer dizer o seguinte, que raramente o vírus vai ficar incubado. Né? A PEP é a profilaxia pré-exposição, que ela é indicada para relações de casais em que um é HIV e o outro não é, que ele funciona como uma barreira de proteção em que eles podem ter uma relação normal sem se preocupar com HIV.
em muitas situações, já nos grandes centros, já se disponibiliza, por exemplo, população que quer ter uma vida sexual ativa e não quer o uso da camisinha. Então, ela vai optar ter um acompanhamento numa unidade de saúde e disponibilizar a medicação. Lógico, isso é banalizar também a questão da própria medicação, é tomar um remédio desnecessário. Mas é um direito que as pessoas têm e o GAPA trabalha muito nesse sentido, de informar as pessoas da existência do seu direito. Então, ela tem direito sim, na segunda-feira, ou imediatamente após o acidente com a camisinha, um relacionamento de risco, e buscar o seu direito e tomar medicação. Que antigamente, até então, ele era indicado para a questão de violência sexual, ele era indicado para acidente de trabalho, envolvendo médicos, profissionais de saúde. Hoje todos têm direito a isso. Olha que interessante. É importante a gente saber, já que o GAPA, né, como você apontou, trabalha com informação, a gente precisa ter conhecimento desses dados. Professor, você citou, a gente falou muito aqui da questão do preservativo masculino. Agora eu queria lhe perguntar em relação ao preservativo feminino. Como é que o GAPA percebe isso? Teve uma aderência? As mulheres aderiram ao uso ou ainda ele está mais de lado, assim? Assim, o preservativo feminino ele tem empoderado as mulheres no sentido da própria durabilidade do preservativo, né? A mulher ela pode colocar o preservativo antes de ir para uma balada e ela ficar com o preservativo até 6 horas. Né? Mas o que acontece? Como a anatomia da mulher ela é diferente da anatomia do homem, ele tem uma certa resistência pela considerada dificuldade de colocar o preservativo. Então, assim, por isso que dá dificuldade de fazer com que, de fato, ele tenha adesão. Mas as mulheres que utilizam, ele tem uma boa aceitação. Lógico, de uma certa forma, o mais tranquilo, o mais confortável, o que envolve uma manobra menor, é o preservativo masculino. Por isso que eu sempre, nas campanhas que a gente faz, eu sempre digo, mulher empoderada é aquela que ela tem preservativo feminino e ela tem um preservativo masculino. E que ela seja dona do corpo. A mulher é dona do corpo. Ninguém pode dizer o que ela deve e o que ela não deve fazer. O que não dá mais para a gente vivenciar, como nós vivenciamos hoje, no sentido de que o namorado, ele se sente desconfortável usando o preservativo, desconfia da namorada e obriga ela a ter uma relação sem o preservativo. Nossa, isso a gente não pode mais admitir, ela é dona do corpo dela, né? E o GAPA tem um papel fundamental hoje, no sentido de trabalhar na questão do empoderamento da mulher. O GAPA tem um papel importante hoje de trabalhar na questão da violência sexual infanto-juvenil, que tem uma preocupação e um trabalho que nós viemos realizando. A questão de gênero, nós temos, então, assim, temos feito um trabalho muito bonito, né? E que o GAPA, ele tem sim, se me perguntarem, se o GAPA fechar as portas, ele vai fazer falta na sociedade? Com toda certeza. Com toda certeza. Agora, professor, para a gente até se encaminhar para o encerramento aqui do programa, a gente falou aí dessa certa ausência de políticas públicas, dessa preocupação, né? Dessa preocupação com a despreocupação em relação ao uso do preservativo, todas essas questões. Agora eu ia lhe perguntar, 30 anos do GAPA, como serão os próximos 30? Não sei. Não sei, porque nós estamos nos deparando com nova política, né, que ela é incerta, né, política nacional do HIV/AIDS. Nós temos uma política educacional, né, sendo discutida e que nem se startou, algumas escolas já estão tomando isso como regra, por exemplo, de trabalhar a questão de gênero, sexo e sexualidade nas escolas. Então eu não sei. A única coisa que eu sei é que enquanto o GAPA estiver em condições de respiro, nós vamos trabalhar e vamos realizar esse trabalho na comunidade, que tem sido fundamental, é isso que tem sido, nós temos pautado, não é o Dirceu, não é o Ricardo, não é a Rose, mas são muitas pessoas que fazem o GAPA. Nós temos sim uma parceria interessante com o Poder Público Municipal em Chapecó. A gente tem dialogado de uma bem interessante, a gente tem recursos, eles nos ajudam parcialmente, paliativamente, não é a solução. Nós realizamos pedágio na comunidade para arrecadar dinheiro, realizamos eventos, então nós temos o quê? Uma participação, a solidariedade da comunidade para junto do GAPA.
né? Ótimo. Não sei se o GAPA ele sobreviverá aos próximos 30 anos, mesmo porque a realidade ela vai mudando e as instituições elas vão fazendo o seu papel, chegando a determinado momento em que elas cumpriram e elas deixam de existir. Mas nesse momento ainda o GAPA tem um papel fundamental na sociedade. Olha, professor, se um dia o GAPA tiver que deixar de existir, que seja no dia em que se encontre a cura da AIDS, então, né? Tomara. Mas a gente, enquanto isso, a gente espera que o trabalho de vocês se fortaleça e ganhe novos aí voluntários. Por favor, deixe um contato, onde é que as pessoas encontram vocês, onde é que é a sede. Eu vou fazer um convite que as pessoas nos acompanhem pelas mídias sociais, GAPA Chapecó, né? É o nosso Face. Ali tem o nosso trabalho que nós realizamos. Também o GAPA está no Instagram. Então, assim, e aí a gente consegue manter todo um relacionamento, uma relação de proximidade com as pessoas. As pessoas dizem, eu quero ser voluntário do GAPA. Tu não precisa estar no GAPA para ser voluntário do GAPA. Se você pegar as informações que você nos possibilitou discutir aqui e você conversar com o seu familiar e levar essa informação, você já está sendo voluntário do GAPA. Você está, porque assim, quem participa do GAPA, todas as pessoas que elas têm a preocupação e querem contribuir com a desaceleração da infecção do vírus HIV/AIDS, a igualdade de gênero, a não violência contra a mulher, denunciando todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, denunciando toda e qualquer possibilidade de assédio e violência contra a criança, tu não precisa estar no GAPA. Você pode ser GAPA cotidianamente. Olha só, que ótimo. Professor, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar contigo e receber todos esses esclarecimentos, essas informações, e vida longa para o GAPA. Que seja. Tá certo, então. O Outros Olhares dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.